Abençoados, estou de volta aí com mais um estudo. E eu já vou entrar nesse estudo com agradecimentos aqui. Meu irmão aí, Marco Melo, de Itacamozi, Vassouras. Meu irmão Roberto Sardinha. Meu irmão ministro da Graça de Deus da Igreja Novo Pacto em Guarulhos, São Paulo. Meu irmão Lael Azevedo, embaixador de Cristo em Belo Horizonte. Meu irmão Fábio Rodrigues, de São Carlos, São Paulo. Meu irmão Enivelto Silva, de Guarujá. Val Souza Guiar, de Jequié. Josias José Pereira, de São José, Rio Preto. Espera aí que tem mais aqui. Pablo Silva F, da Vitória, Espírito Santo. Comunidade Graça e Amor de São Paulo. Paula Correia, do Rio de Janeiro. José Walter, seja bem-vindo, José Walter. Jade Correia, seja bem-vinda, Jade Correia. E Carlos Gomes. Donizete Duarte, espero que permaneça conosco aí, Donizete. Maria José Fernandes, agradeço a todos vocês, permaneça com a gente aí, aprendendo a cada dia a graça de Deus, amém? Sei que a graça de Deus às vezes assusta, mas devemos permanecer, ficar firme, porque é a verdade. A Bíblia diz que a graça é a verdade, a graça anda com a verdade. Então tudo aquilo que o sistema religioso ensina que não é verdade, a graça vai contrariar. A graça vai ser oposto. Os pregadores da graça vão pregar o oposto, porque a graça tem que andar com a verdade. A graça pura, ela mistura com o sistema religioso e vira uma falsa graça. A graça genuína do nosso Cristo glorificado, ela não pode ter mistura. Ela tem que andar com a verdade. A graça é a verdade, a Bíblia diz, veio através de Yahshua HaMashiach. Amém? Então é difícil. Anos e mais anos, abençoados veio aprendendo uma teologia de homens desviado da verdade. E hoje nós viemos aqui, nós, pregadores da graça, chegamos aqui e pregamos tudo ao contrário, tudo diferente, tudo que você nunca ouviu falar na sua vida. Você fica assustado. Você diz, isso aí, será que é verdade? Eles estão criando mais uma nova religião aí? Estão deturpando a palavra? Estão blasfemando a palavra? Alguns dizem, esses aí são filhos do diabo. Mas, abençoados, os apóstolos eram considerados assim, transgressores. Jesus, Yahshua, foi chamado de o maioral, de Belzebute. Então todos que pregam a graça são assim, recebem daqueles que temem a verdade, daqueles que não conhecem a verdade e temem a verdade, temem pesquisar, temem estudar, temem ir em frente para ver se aquilo é sério ou não. Todos que temem, agride. Amém? Mas a palavra diz que se nós somos agredidos, se nós somos ofendidos por causa do nome de Yahshua HaMashiach, bem-aventurados somos. É assim que a
palavra nos ensina, isso nos fortalece. Então, amados, não temam, persistam, pesquisem, permaneçam fiéis na fé, que a graça de Deus é por fé, somente por fé. E você tendo fé, aquela fé vai crescendo de dia em dia, glória em glória, na sua vida, e a palavra da graça, os conhecimentos, as revelações em graça, vai sendo despertado na sua mente. E você entende perfeitamente. Porque você não é esse corpo de carne, você é um espírito no corpo de carne. E você já conhece todas essas palavras. Apenas houve um esquecimento. Amém? Mas agora eu digo para você, você é um espírito que nasceu desde antes da fundação do mundo e já conhece todas as coisas. Eu, irmão André e vários outros irmãos que pregam a graça, estamos aqui para fazer você não aprender, mas relembrar todas as coisas. Estamos aqui para fazer você relembrar de todas as coisas, relembrar da verdadeira palavra da fé, do verdadeiro evangelho do Cristo glorificado. Permaneça firme aí. Amém? Então, abençoados, estamos aqui. Agradeço a participação de todos vocês, nossos irmãos aí do Facebook, do YouTube, nossos irmãos aí do WhatsApp e do Instagram, do TikTok, todos os nossos irmãos. Eu agradeço a vocês aí. Amém? O tema desse estudo é como sobrevivia a igreja no tempo de Jesus sem dízimo. Como sobrevivia a igreja no tempo de Jesus sem dízimo. Um irmão me perguntou: como vivia uma igreja sem dízimo, irmão André? Já que você diz que não pode mais cobrar dízimo. Para começar, irmão, eu sempre falo isso, vou repetir. Não sou eu quem diz que os dízimos não podem ser mais cobrados. O dízimo não deve ser mais pago. Não sou eu. Mas a Bíblia diz. Amém? A Bíblia que diz. E a Bíblia diz mais. Diz que os filhos de Levi, somente os filhos de Levi, tinham o direito de cobrar os dízimos dos irmãos. Ou seja, dos filhos de Israel. Nós não somos sacerdotes. Nós não somos filhos de Israel. Amém? Para começar, nós não somos sacerdotes, nós não somos filhos de Israel. Com a queda do templo de 70, quando o exército romano invadiu e destruiu o templo, acabou o trabalho sacerdotal. Então não há mais sacerdotes. Não havendo sacerdote, isso é claro de entender, não precisa mais dar os dízimos, pagar os dízimos ao sacerdote, que o dízimo era para ser pago aos sacerdotes, aos trabalhadores do templo. Quem eram os trabalhadores do templo? O sacerdote e a família de Levi, que trabalhava no templo. Os sacerdotes, os diaristas, e enfim, todos que trabalhavam no templo. Era para eles que era o dízimo, não era para Deus. Era para eles, para os sacerdotes e para os trabalhadores. Também uma parte iria para as viúvas, para os órfãos e alguns estrangeiros que havia no meio deles. Amém? A Bíblia é muito clara. Amém, amados? Abençoado. Então, sem o dízimo, sem o trabalho dos sacerdotes, não havendo mais sacerdotes, não há mais a paga do dízimo,
Amém? E isso se encerrou em 70, quando o exército romano entrou na cidade de Jerusalém, destruiu toda a cidade, destruiu o templo. Amém? E agora, abençoados? Como vivia a igreja no tempo de Jesus? Porque Jesus também não recebia dízimo. O povo que dava dízimo, dava para os sacerdotes, não para Jesus. Amém? Jesus não era um sacerdote levita. Jesus não era um sacerdote fariseu. Então ninguém pagou o dízimo para Jesus. E como ele fazia, André, irmão André? Ele tinha que viajar para lá e para cá, pregando a palavra. E ele ia de cidade em cidade. Teria ali, né, que comprar sandálias, teria que comprar roupa, teria que comer, teria que beber água. Como é que ele fazia? É isso que nós vamos estudar hoje. Se você é cristão, você tem que servir a Cristo, se espelhar em Cristo, e não ficar misturando Cristo com rudimentos da lei. Rudimentos esses passado, vencido. Amém? Então Lucas 8, vamos começar no 1, e vou ler para vocês aqui, do 1 ao 3, e está dizendo assim: e aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus ia de cidade em cidade, ele ia de aldeia em aldeia, e nessas caminhadas teria que parar, teria que comer, teria que beber, né? Teria que ter roupas limpas, sandálias novas. Como fazia, irmão André? Se ele não recebia o dízimo, como fazia, irmão André? Se as igrejas em graça hoje não podem cobrar dízimo, como se faz, irmão André, para se manter, né, uma reunião em graça hoje? Ou uma igreja, pode se chamar igreja, porque igrejas são um povo reunido. Quando o povo se reúne, forma a igreja. E quando essa igreja formar, como a gente vai fazer para manter essa igreja? Logicamente, nós vamos alugar algum local, tem que pagar luz, tem que pagar aluguel. Como faremos? E vamos dando continuidade aqui em Lucas 8, para a gente ver que Jesus andava de cidade em cidade, aldeia e aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena, para quem não sabe, ela veio de uma família rica. Joana, mulher de Cusa, veio de uma família rica. Cusa era procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras mulheres que serviam com seus bens. Essas mulheres que tinham condições financeiras boas, o que a Bíblia diz? Serviam com seus bens. Amém? Então eles ajudavam Miaucha ali com seus bens. Aquelas pessoas ali ricas, que tinham condições financeiras boas, o que elas faziam? Elas davam dinheiro para eles quando estavam para viajar.
Quando eles chegavam na cidade deles, eles convidavam eles para ir para a casa deles, fazia ali um banquete para eles, dava local para eles descansarem ali, dormir. Amém? Então, Yahusha nunca recebeu o dízimo do povo, mas recebia ajuda de muitas pessoas, principalmente das pessoas ricas. O qual a Bíblia fala de Maria Madalena, de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, de Susana e muitas outras pessoas que ajudavam com seus bens. Hoje as igrejas elas servem a Jesus, diz servir a Jesus, mas cobra o dízimo que era para os levitas. Amém? Mas Jesus nunca serviu dízimo, nunca cobrou dízimo de ninguém. Ele nunca recebeu dízimo de ninguém. Amém? Então, se você é seguidor de Cristo, você tem que se espelhar na vida de Cristo. Se você é servidor de Yahusha, de Jesus, você tem que viver de conformidade com que ele vivia, da forma que ele vivia. Mas se nós viemos aqui para dizer a verdade, ele nos condena. Amém? Ele nos condena. Porque tirar dízimo desse povo aí é a mesma coisa que tirar osso da boca de cão feroz. Tira o osso da boca de um cão feroz, ele vai te morder. Diz a esses pregadores que cobram dízimo do povo que eles estão enganando o povo, que eles estão extorquindo o povo. Amém? Eles arrumam vários argumentos para manter esse dízimo. Muitos sobrevivem por ele. Então, se tirar, como vai fazer? Eu sobrevivo do dízimo do povo. Se eu tirar, se eu ensinar a verdade para o povo, como é que eu faço? Eu vivo de uma forma em que certo é certo, errado é errado. Se cobrar dízimo do povo é errado, e se eu quero ser verdadeiramente um servo de Deus e quero pregar a verdade, então eu tenho que pregar a verdade. Se dízimo não é para ser cobrado, eu não posso cobrar. Há um momento na vida que a gente tem que fazer uma escolha. Ou você diz a verdade, ou você vai se corromper e vai ser como mais um pregador, igual vários outros que tem aí. Mas se você quer pregar a verdade do Cristo, se você quer ser um servo de Deus, verdadeiramente servo, você não pode ser mais um. Você tem que fazer a sua diferença. E a diferença começa na palavra. O que é certo, o que é errado. Se cobrar dízimo é errado, e se eu continuar fazendo isso, eu estou extorquindo o povo, estou roubando o povo. Ah, mas está roubando não, porque o povo dá porque quer. Dá porque quer não, dá porque você ensina que é correto. Dá porque você não mostra a verdade. E muitos até dizem que se não der, está roubando a Deus. E bota a culpa na cabeça das pessoas. Outros dizem que não der, o gafanhoto, que eles chamam de diabo, vai entrar na casa deles e vai roubar os bens, vai comer os bens. Aí a pessoa de repente perde o trabalho, porque o pastor falou.
Não, abençoados. Isso fica na sua consciência. Eles tanto dizem mentira que a mentira ela passa a fazer parte da sua consciência e vira verdade. Então, quando alguma coisa errada acontece, porque o pastor falou e eu não dei o dízimo, e o pastor falou que o gafanhoto, que o diabo, que eu estou roubando a Deus. Então o povo não dá porque quer, dá porque você ensina errado, dá porque você amedronta com a palavra. A palavra diz que roubamos a Deus, está se referindo aos sacerdotes que roubavam o dízimo, não de Deus, mas dos órfãos, amém? Das viúvas, dos diaristas do templo, amém? Amados, a verdade é a verdade. Cristo nunca recebeu dízimo, Cristo nunca cobrou dízimo. Sobrevivia com a ajuda do povo. Essa ajuda que você tem que pedir na sua igreja, para os membros da sua igreja. Pedir ajuda não é vergonhoso. Vergonhoso é você enganar o povo com mentira. Se você é cristão, temos que andar como Cristo andou. Você fala da boca para fora, mas não faz. Andar como Cristo andou pela ajuda do povo. E essa ajuda que você tem que pedir ao seu povo para te ajudar. Amém? E não é ficar criticando as pessoas que falam a verdade, não. É procurar agir na verdade. A culpa não é nossa que falamos a verdade. A culpa é sua que fala mentira para o povo. Vamos ver agora como a igreja sobrevivia no tempo de Paulo. Abre sua Bíblia aí em Filipenses 4:18. Vamos ver como que Paulo sobrevivia. Nós já vimos que o Cristo sobrevivia com a ajuda do povo. Agora vamos ver como Paulo sobrevivia. Filipenses 4, vou ler do 15 a 18, e diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, Paulo está falando ao povo de Filipenses. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e a receber, senão vós somente. Nenhuma igreja ofereceu ajuda a Paulo. Isso que ele está querendo dizer aqui. Nenhuma igreja recebeu ajuda a Paulo. Amém? Só a Filipenses ofereceu ajuda. Amém? E Filipenses também não só ajudava Paulo, como ajudava outros ministérios. Porque também uma vez e outra me mandaste o necessário a Tessalonicenses, a Tessalônica, que é a igreja de Tessalonicenses. Amém? Então a igreja, Paulo teve ajuda em Filipenses, Paulo teve ajuda nas igrejas de Tessalônica, dos Tessalonicenses. Amém? Mas Paulo está falando não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Amém? Paulo está dizendo, não quero dádivas para mim, mas para o crescimento do trabalho da igreja, das igrejas reunidas. Amém? Mas o bastante tenho recebido
e tenho abundância. Bastante tenho, recebi. Recebi de quê? Dízimo? Não, Paulo nunca recebeu dízimo. Paulo foi chamado de cristão. A palavra cristão veio existir, né? Um apelido que Paulo recebeu. Por quê? Paulo andava semelhante a Cristo. Hoje as igrejas dizem, temos que andar como Cristo andou. Paulo andava realmente como Cristo andou. As igrejas não andam. Paulo andava. Por isso ele recebeu o apelido de cristão. Lá vem os cristãos. Quando o povo via Paulo vindo com seus apóstolos de longe, com seus discípulos de longe, lá vem os cristãos. Porque ele realmente andava semelhante a Cristo. E ele está dizendo, eu recebi bastante e tenho com abundância. Estou cheio. Depois que recebi de Epafrodito, o que da nossa parte foi me enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O sacrifício agradável e aprazível a Deus. É a caridade que o povo tem para dar ao ministério, para ajudar o ministério. Amém? E Paulo diz anteriormente, não procuro dádiva, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Hoje, o povo procura o fruto para encher os seus bolsos. Faz lá ministérios grandiosos, enche lá de monte de luzes, ar-condicionados, aquelas coisas todas. E quanto mais rica a igreja, mais dízimos eles têm que pedir. Quanto mais rica a igreja, quanto mais gasto tem, mais o povo tem que dar os seus dízimos. Errado. Porque a igreja não é 4 paredes de concreto. Amém? Deus não habita em paredes feitas por mãos humanas. Igrejas são pessoas. Pessoas reunidas formam a igreja. Amém? Pessoas reunidas que formam a igreja. E não é para a nossa conta, não é para a conta do pregador, não é para a conta do que está ali, a pastor, vamos dizer aqui, porque pastor é só Cristo. Só um é pastor. Amém? Não é para a conta dele, não é para o bolso dele, é para o crescimento do evangelho. Esse tem que ser o pregador verdadeiro. Mas não é isso que nós vemos hoje. Hoje a gente vemos pregadores ricos, né? E os contribuintes, a maior parte passando necessidades. E Paulo aqui está dizendo que recebeu bastante. E ele recebeu mais de Epafrodito. O que da vossa parte foi me enviado como cheio de suavidade e sacrifícios agradável e aprazível a Deus. Pelo que entendemos aqui, essa pessoa, Epafrodito, ajudou o suficiente a Paulo. Amém? E ele diz, cheio estou. Entenda, abençoado. Não existe paga de dízimos. Amém? Cristo não pagou dízimo. Cristo não recebeu dízimo. Paulo não recebeu dízimo. Paulo não pagou dízimo. E na época do Cristo e na época de Paulo já existia o templo. Mas por que eles não iam no templo pagar dízimo? Porque eles entendiam
que a lei já não tinha mais validade nenhuma. Ah, irmão André, mas no tempo deles tinha o templo, tinha sacerdote, sim. Mas não havia mais validade espiritual nem testamentária. Porque a lei e os profetas vigoraram até o último profeta, João Batista. Quando João Batista foi morto, foi decapitado por Herodita, ali encerrou-se a lei e os profetas. Lucas 16:16. Entender, abençoado? Não existe a paga de dízimo na obra de Yahushua. Não existe paga de dízimo na igreja de Cristo. Não existe a paga de dízimo na obra que Cristo deu para Paulo continuar como um verdadeiro construtor. Paulo começou a edificar, né? Paulo colocou o alicerce, né? Vamos dizer assim. E nós estamos hoje edificando sobre esse mesmo alicerce. Então temos que seguir a mesma verdade que eles seguiam. Paulo seguia Cristo. Hoje aprendemos muitas coisas através de Paulo, que Paulo foi o único que recebeu a graça genuína do Cristo glorificado na cidade de Damasco. Não colocamos Paulo acima de Cristo, mas através de Paulo aprendemos a graça de Cristo. Amém? E se você quer ser um verdadeiro pregador de Cristo, um servo de Deus, sem defeito, sem mácula, então prega a verdade, abençoado. Prega a verdade. Outros vêm, não, é ordenança de Deus. Sim, ordenança de Deus para aquele povo daquela época, antes de João Batista, porque a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O que significa a palavra vigorar? Significa a lei e o profeta foi válida até João Batista. Para frente já não era mais válida, não tinha mais validade nenhuma. O povo continuava indo no templo, porque os judeus não entenderam o que Cristo quis dizer para eles. Essa palavra está em Lucas 16:16, mas quem está falando é Yahushua, falando para os sacerdotes. Mas os sacerdotes não entenderam, ou não quiseram entender, como os pastores de hoje a gente fala, e parece que não querem entender uma coisa que é clara. Não querem entender por quê? Porque não querem perder o osso da boca deles. A gente vem aqui falando a verdade e eles querem aqui dizer que nós estamos errados, dizer que nós estamos, né, deturpando a palavra. Tanto Paulo como Yahushua, ou vice-versa, recebia ajuda dos seus seguidores e colaboradores. Não havia obrigatoriedade e nem ameaça como hoje existe, como roubar a Deus, se não pagar o dízimo, o gafanhoto, né, o diabo. Os cães gulosos não querem ensinar a verdade, mas querem falar mal de nós que falamos a verdade. Tanto Yahushua como Paulo recebia contribuições dos irmãos. É simples, abençoado. É só chegar para os irmãos e falar para eles: abençoado, Deus está mostrando aqui a palavra, que não é para cobrar o dízimo, que o dízimo era da lei, não faz parte de aqueles que vivem em graça, não faz parte de ninguém, porque a lei se encerrou, não foi só para cristão, mas para todos, judeus também. Sem templo eles não podem fazer nada,
É por isso que o templo foi destruído, para que eles se desapegassem dessas religiosidades e servissem o Cristo em espírito e em verdade. Mas é rejeitar o Cristo. Rejeitar o Cristo. E muito cristão hoje diz que serve a Cristo, mas quando é para cumprir a palavra de Cristo, rejeita a palavra de Cristo. Então rejeita Cristo. Amém? Como sobrevivia as igrejas no tempo de Auxa, no tempo de Paulo? Recebendo contribuições do povo. Olha o que o próprio Paulo ensinava aos coríntios. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Por que tristeza? Porque muitas vezes as pessoas não têm condições. Amém? Mas tira do seu lar para dar à igreja. Porque se não der, está roubando a Deus. Se não der, o gafanhoto vai devorar os seus bens, tirar o seu emprego. Amém? E com medo dessas ameaças, né? A ameaça que os lobos e os cães ensinam, acaba tirando o pão da boca dos seus filhos para dar sem poder a chamada igreja. Mas Paulo está dizendo, cada um contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Amém? Não com tristeza e nem por necessidade. Como se dá por necessidade? Da mesma forma que é ensinado hoje nas chamadas igrejas. Quem dá mais, recebe mais. Quem dá menos, pouco será dado. E quem não dá, até o que tem será tirado. Mas essas palavras não está se referindo a dinheiro. Isso é deturpar a palavra de Deus. É pegar essas palavras e dizer que está falando de dízimo. Não está falando de dízimo. Não está falando de dinheiro. Eles deturpam para amedrontar as pessoas. O povo dá porque quer, dá porque quer não. Dá porque você não ensina a verdade. Eles dão com medo. Eles dão porque estão amedrontados no que pode acontecer. Que até o que não der será tirado. Você não pode dar achando que Deus vai te dar em troca. Pensando assim, é melhor nem dar nada. Você tem que contribuir com amor, não por troca. Tem que contribuir por amor. E ao Deus não faz barganha com ninguém. Pelo contrário. Ele não faz barganha com ninguém. Pelo contrário. Né? Ele ama quem dá com alegria. Sem troca, sem barganha. Sem o pensamento de que eu vou dar para receber. Não. Ele ama quem dá com alegria. Amém, abençoados? As igrejas de Cristo, as igrejas de Paulo, recebiam contribuições do povo. Amém? Recebiam contribuições do povo. E essas mesmas contribuições, que você, se você quer ser um pregador, né, que pregam a graça e a verdade, tem que conversar com o povo e pedir contribuição do povo. Amém? É assim que tem que sobreviver a igreja de Cristo. E não enganando o povo e pedindo um dízimo que nem bíblico é mais. Amém? E cada um contribui segundo propõe no seu coração. Amém, abençoados?
Não há nada que impede você de ajudar o seu ministério. Apenas veja que ministério está ajudando. Se sua ajuda está para um sistema religioso que está te enganando, está te extorquindo, está te amedrontando, está ajudando em vão. Amém? Eu deixo em favor aí de sua consciência. Ou você ouve e aprenda e viva a verdade. Isso é, se você tem sede da verdade, você vai viver a verdade. Ou você vai continuar sendo iludido e iludindo o povo com mentiras. Amém? Está dado o recado aí. Fico por aqui. Até a próxima. Amém? E esse irmão que me falou sobre isso, me perguntou como que a igreja dele vai sobreviver se ele tirar o dízimo. Irmão, vai sobreviver. Vai sobreviver. Porque você está dando continuidade na obra do Cristo. Amém? Cristo deu na mão de Paulo colher, né, de pedreiro, deu uma trena, deu um esquadro, e disse a Paulo assim: edifica, faz o alicerce, e outros vão vir edificar no seu lugar, e que seja edificado com amor, seja edificado, né, corretamente na verdade, que essa obra, a planta dessa obra, vem acompanhando a mesma planta da obra de Cristo, a mesma planta da obra de Paulo. Por isso que Paulo foi chamado de cristão, porque ele andava semelhante a Cristo. Temos que andar como Cristo andou. É para andar mesmo como Cristo andou. Não é em uma outra coisa, não, em todas as coisas. Amém? Uma delas é pregando a verdade. Uma delas é falando a verdade. Você viu como é que Cristo debatia com os fariseus, que eram homens mentirosos, homens que só pensavam em ganho, dinheiro? Não é diferente de hoje. Amém? E é assim que tem que ser um pregador da graça. Tem que mostrar a verdade, tem que bater de frente, doa quem doer. Se você ficar em cima do muro, é uma obra que Deus diz, fala assim, tá fria, está fria, tem forças, mas está frio, porque o pregador tem medo de avançar, tem medo da verdade. Não seja igual aos corruptos, que dizem servir a Cristo, mas estão se corrompendo a cada dia. Amém? Mas seja um pregador da graça e da verdade. Muito obrigado. Peço aos abençoados que continuem aí, né, botando nos comentários aí suas dúvidas, botando nos comentários aí nos vídeos do YouTube as suas dúvidas, botando aí aquilo que não entendeu na palavra, para que eu possa aqui estar fazendo estudo em cima de suas dúvidas, em cima do que você não entendeu, ou daquilo que você quer aprender, ou daquilo que você acha que o irmão André está ensinando errado. Eu vou estar novamente fazendo um estudo, mostrando dentro da palavra. Não é eu que falo, mas a palavra que fala. E eu vou mostrar para você, dentro da palavra,
o que é certo e errado. Aí vai pela sua consciência. Amém? Vai pela sua fé, pela sua consciência, de seguir o caminho da verdade ou continuar na mentira. Amém? Até a próxima aí, abençoados. Muito obrigado, graça e paz.